noite, irmãos. Graças e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Hoje ficou, como os irmãos sabem, o pastor Roberto está de férias, por isso eu, junto com o pastor Rônio, estamos revezando esse período que o pastor Roberto ficou de férias de pregação. E hoje eu queria falar com os irmãos sobre o texto que se encontra em Filipenses, capítulo 4, o verso de número 4 também. Filipenses, capítulo 4, verso de número 4. Filipenses 4. Bem? Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Senhor Deus de amor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Pai. Muito obrigado pela honra que o Senhor nos dá, ó Pai, de lermos a Tua palavra, ouvirmos o Teu Evangelho e de poder compartilhar, ó Deus, a Tua mensagem. Deus, que o Senhor possa me usar como canal, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos para trazer as Tuas boas palavras para todos nós. A Deus, muito obrigado pelas Tuas grandiosas misericórdias e graças nas nossas vidas. Continue a nos abençoar. No nome do Filho amado Jesus. Amém. A carta aos Filipenses é o que muitos chamam de a carta da alegria. É aquela que o apóstolo Paulo derrama toda a sua alegria quando escreve aos crentes que estavam em Filipe. Uma ou duas coisas a gente vai encontrar nesta carta de alguma advertência, mas ela fica bem refletida a ideia do apóstolo Paulo em compartilhar a sua alegria. E se a gente pudesse tirar algum texto ou algum versículo como versículo-chave, seria esse de Filipenses 4, verso 4. Alegrai-vos no Senhor sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Algumas versões vão ter regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então esse poderia ser aquele que a gente chama de um texto, versículo-chave da carta de Filipenses. Levando em conta essa afirmativa do apóstolo Paulo, eu tenho uma pergunta para fazer aos irmãos. Talvez uma pergunta muito pessoal, uma pergunta muito particular. Talvez não seja tão simples de ser respondida quanto muitos pensam. Não é tão simples responder essa questão. Essa pergunta que eu vou fazer, eu quero que os irmãos entendam como se a gente tivesse uma conversa de intimidade. Que não fosse da boca para fora, mas que houvesse reflexão nisso que eu vou perguntar. A pergunta que eu tenho para fazer para os irmãos é: você é feliz? Você é uma pessoa alegre? No fundo do seu coração você pode, com toda certeza, falar: eu sou feliz? Então responda essa pergunta tão rapidamente. Havia um pastor que foi num projeto missionário. E lá nesse projeto missionário ele encontrou uma esposa do missionário responsável pelo tal projeto. Chegando para a esposa, ele falou para a senhora: a senhora é submissa ao seu marido? A esposa se respondeu: olha, pastor, eu sei que meu marido me ama muito. Agora, se eu sou submissa, o Senhor tem que perguntar ao meu marido. Trazendo para a nossa pergunta sobre a alegria, a comprovação de que nós somos alegres ou não é quando a sua mulher diz: o meu marido é alegre. É quando o seu esposo diz: a minha mulher é uma mulher alegre. É quando o seu filho diz: os meus pais são pessoas alegres. Ou é quando os seus pais dizem: os meus filhos são pessoas alegres. Talvez você fique aí se perguntando: mas não é assim? Como o meu pai, como minha mãe, como meu vizinho, como aquele irmão da igreja
você cria um mecanismo de defesa. Talvez você até se pergunte: é possível ser alegre nesse tempo de tanta violência, de tanta disputa, de tanta falta de tempo? É possível ser alegre? Mas aí a gente olha para esse apóstolo que escreve essa carta e a gente vai pensar onde é que ele estava quando ele escreve: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A não ser que eu me engane, mas eu não acho que o apóstolo Paulo estava no Caesar Palace, em Las Vegas, no hotel. Não sei se ele estava no Copacabana Palace, não sei nem se ele estava no Castelo de Roma. Pelo que eu conheço, o apóstolo Paulo está preso no corredor da morte, com o pé na cova e a cabeça embaixo da espada de Roma, esperando que alguém dê o sinal de mate. É nessa situação que o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Dessa afirmativa, nós podemos aprender três coisas. A primeira coisa que nós podemos aprender é que essa é uma afirmação de imperatividade. Alegria ali não é um substantivo, é um verbo imperativo. É uma ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É uma ordem. Cabe a nós segui-la. O não cumprimento de uma ordem dada por Deus significa pecado. É duro, mas é verdade. O não cumprimento de uma ordem dada por Deus é pecado. E a palavra de Deus é clara e é imperativa. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A segunda coisa que a gente pode aprender nesse versículo é uma palavrinha ali que diz o seguinte: alegrai-vos sempre. A alegria do cristão, ela deve perpassar as circunstâncias. Independente daquilo que aconteça nas nossas vidas, a alegria deve perpassar e ultrapassar as circunstâncias da vida. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, alegre pelo Senhor, sempre alegre. Ainda que eu olhe para o lado e veja as pessoas passando os problemas da vida, as circunstâncias da vida, eu vou ultrapassar isso e vou me alegrar no Senhor. A terceira coisa que a gente aprende nesse versículo é que a alegria do cristão ela é cristocêntrica. A nossa alegria não está baseada em sentimento. A nossa alegria não está baseada em emoção. A nossa alegria não está baseada em ausência de sofrimento ou presença de coisas boas. A nossa alegria está baseada em uma pessoa: Jesus Cristo. Por isso a nossa alegria é cristocêntrica. O problema disso tudo é que a gente olha para muitos cristãos salvos em Jesus Cristo, que um dia estarão conosco na glória. A gente olha para os seus rostos e diz assim: tem tristeza? Tem muita gente que ainda não usufrui dessa alegria do Senhor. E a carta de Filipenses nos mostra algumas coisas que nos levam à alegria, que nos tiram de nós a alegria. Por isso que eu peço que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta em Filipenses e a gente vai passear um pouquinho por ele. A primeira coisa que nos rouba a alegria está em Filipenses capítulo 1, verso de número 12.
Filipenses capítulo 1, verso de número 2. Se diz a palavra: irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. A primeira coisa que pode muitas vezes nos levar à alegria, nos tirar a alegria, são as que eu comentei na rua: as circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida podem nos tirar a alegria. Estamos todos sujeitos a um acidente grave. Estamos todos sujeitos a perder um parente querido, um ente querido. Estamos todos sujeitos a piores problemas da vida que nos deixam tristes. Esse é um problema que muitos teólogos chamam de sofrimento impingido. O sol nasce para justo e injusto, assim como o sofrimento surge para justo e injusto. São os males da vida. São as coisas que nós cometemos lá atrás, os pecados lá de trás, e colhemos ainda hoje. São as circunstâncias da vida. O problema disso é que quando Paulo fala que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a gente tem que fazer uma pergunta para Paulo. Paulo, que circunstâncias são essas? O que te aconteceu? O que te aconteceu para contribuir para o avanço do Evangelho? Aí é como Paulo parasse e falasse assim para a gente: olha, eu fui açoitado, eu fui apedrejado, eu fui chotado, eu estive em naufrágio, apanhei, fui rejeitado, me chamaram de mentiroso, falaram que eu era um caluniador, falaram coisas e coisas e coisas e coisas de mim. Inúmeras coisas de mim. Mas uma coisa eu tenho para dizer para os irmãos: todas essas coisas cooperaram e contribuíram para o avanço do Evangelho. Todas essas coisas. Então, desafio a gente é a gente ser alegre, não quando as coisas estão fáceis e tranquilas, porque até o Mateus pode ser feliz assim. Nosso desafio é ser alegre e feliz quando Cristo está pegando. Porque a nossa alegria não é baseada em sentimento ou emoção, mas é baseada em Jesus Cristo. A segunda coisa que pode nos tirar a alegria encontra-se em Filipenses 2, 3 a 5. Filipenses 2, 3 a 5. Da palavra: não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Talvez um problema que nos faça chorar mais, nos preocuparmos mais, sofrermos mais, são as pessoas. Mais do que as circunstâncias. Porque as pessoas nos decepcionam. As circunstâncias a gente não pode fazer nada. Mesmo que a gente não queira, ela acontece. Mesmo que a gente não planeje, as circunstâncias aparecem. Mas as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos. Daí a necessidade do perdão no relacionamento. Daí o perdão torna-se uma necessidade. Porque o perdão tem o poder de nos deixar saudável, tanto espiritualmente
no sentido de lavar a nossa alma, quanto fisicamente. Porque o perdão pode nos fazer ficar doentes, quando isso torna-se uma marca. Diz o autor que magoar-se com alguém é a mesma coisa que tomar um copo de veneno, esperando que a outra pessoa morra. Ter mágoa de alguém é ter ao seu lado a pessoa que você menos queria. Porque quando você viaja com a sua família, ela está dentro do carro. E quando você vai dormir, ela está do lado da sua cama. Quando você vai se divertir, ela está lá contigo. Ter mágoa de alguém é levar essa pessoa junto com você 24 horas. E a falta de perdão e mágoa pode nos tirar a vida. Talvez a melhor maneira da gente entender o que é perdão é quando Jesus responde sobre o perdão. Indagado por Pedro chega para Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes eu deveria perdoar? Jesus vira-se para Pedro e diz: não apenas 7, mas 70 vezes 7. Ele completa contando uma parábola. A parábola do comedor compassivo. Havia um homem que devia 10.000 talentos para o rei. Ele chega diante do rei, pede de forma a suplicar ao rei, e o rei tivesse paciência, ele um dia iria pagar aquilo. O rei se compadece então do seu servo, perdoa a dívida do servo. Mais tarde, um conservo desse mesmo servo, que devia a ele 100 denários, pede de forma a suplicar que ele perdoe essa dívida, e o servo não perdoa essa dívida. Talvez isso não faça muito sentido, mas faz sentido quando a gente entende o que significa 10.000 talentos e o que significa 100 denários. Os irmãos sabem quanto é um talento? Um talento é a mesma coisa que 35 quilos de ouro. 35 quilos de ouro. O servo devia ao rei, ao total, 350.000 quilos de ouro. Ele devia 10.000 talentos. Para os irmãos terem uma noção, cada dia de trabalho, naquela época, o trabalhador recebia um denário. Um denário. Para o trabalhador pagar essa dívida ao rei, ele deveria trabalhar 150.000 anos para pagar a dívida ao rei. Significa que a dívida que o servo tinha para o rei era impagável. Enquanto a dívida que o conservo tinha com o servo era de apenas 3 meses e 10 dias. Já pensou em fazer a proporção de quanto isso significa? Esse é o perdão de Jesus nas nossas vidas. Impagável, incalculável. E a gente tem a cara de pau de falar que não pode perdoar porque o nosso irmão nos machucou. Deus disse para a gente perdoar. Jesus disse isso. E a falta de perdão pode nos tirar a alegria. Se não houver perdão, as pessoas podem nos tirar a alegria. A terceira coisa que eu encontro que pode nos tirar a alegria encontra-se no capítulo de número 3 da mesma carta, no verso 19. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago,
E agora que eles têm que fazer assim que é vergonhoso, eles se preocupam só com as coisas terrenas. A terceira coisa que pode nos levar à alegria são as coisas terrenas. Para tal, só tenho uma coisa a falar. Parafraseando o que o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 1,19: se esperamos em Cristo Jesus somente nas coisas deste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não deixe o dinheiro e as coisas do mundo levarem a sua vida. Quarta e última coisa que pode nos tirar alegria encontra-se no capítulo 4, versos 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A quarta coisa que pode nos levar à alegria, talvez seja o mal do nosso céu, é a ansiedade. É aquilo que encontra-se em todas as faixas etárias. Tem crianças que são ansiosas, adolescentes que são ansiosos, jovens que são ansiosos, adultos, velhos, todos somos ansiosos. Este é o mal do nosso céu. E a melhor definição de ansiedade fala que significa preocupação, ocupar-se de algo anteriormente, comprovadamente, diz um cientista de que 70% das nossas preocupações não acontecem, são criadas pela nossa cabeça. Mas a melhor definição de preocupação é a seguinte: eu não conheço o autor, mas é a seguinte: preocupação é tão eficaz quanto mascar chiclete para resolver uma questão de álgebra. Ou seja, não adianta nada. Preocupar-se com o mal de amanhã, no dia de hoje, não vai resolver o mal de amanhã. Talvez o mal de amanhã nem chegue. Não deixe que a ansiedade leve a alegria. Finalizo a minha fala contando uma história de uma mulher que estava num culto, adorando ao Senhor, enquanto veio uma notícia. Na correria, no tempo do templo, todas as pessoas paravam para olhar, e uma notícia chegou àquela mulher. A notícia era a seguinte: mãe, a senhora acabou de perder o seu filho acabou de morrer. Aquela mãe se ajoelhou e continuou a adorar o Senhor, até que a notícia foi se espalhando no meio das pessoas da igreja, e chegou até os músicos pararam de tocar. Preocupado com a mãe, foram todos próximos à mãe, e ela no canto dela, começaram a ouvir o que ela estava falando, e ela estava Romanos 8:38. Abra a Bíblia. Quando ela estava lá, no cantinho dela, quando todos se aproximaram para escutar o que aquela mulher falava, o que aquela mulher ministrava ao seu coração, ela falava o seguinte: pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Jesus Cristo, de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos ficaram espantados. Foi quando ela levantou seus olhos
ver esses quatro palavras. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, alegrai-vos. Feche os seus olhos. Talvez todos nós já tenhamos ouvido isso. Talvez a gente já saiba disso. Mas às vezes a gente esquece. Às vezes nós esquecemos que a alegria, que a nossa alegria, deve estar sempre depositada no Senhor Jesus Cristo. Que a nossa alegria, por causa de uma pessoa, um dia se entregou no nosso lugar, na cruz para nos salvar. Eu tenho uma certeza e plena convicção de que isso me basta. Que a graça dele me basta. Isso é suficiente. Por isso eu sou grato. E por isso mereço. E isso basta também a você. Que a graça do Senhor seja suficiente. Que isso seja um motivo pelo qual você venha se alegrar. Imaginem Paulo na prisão, escrevendo com a maior felicidade do mundo, quando acabara de receber as cumilanças que a igreja de Filipos havia mandado a ele. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, alegrai-vos. Que não deixemos que as coisas desse mundo, as circunstâncias da vida, que a ansiedade, que nada, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem o passado, nem as pessoas, nada poderá tirar essa alegria do nosso coração. Mas a alegria do Senhor sempre foi, sempre será a nossa força. Pai, eu te agradecer, te exaltar e te adorar, porque o Senhor é digno, Deus, de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é o nosso refúgio, ó Pai. O Senhor é a nossa fortaleza. É aquele a qual nós corremos como uma criança corre para os braços do Pai. Então nós suplicamos ao Senhor, Pai, que nada deste mundo, de principados, de potestades, nem as pessoas que nos magoaram, nada, Pai, porque afinal nada disso é comparável, Deus, aquilo que o Senhor fez por nós. Então nós te pedimos, ó Pai, que nada disso venha nos afastar de Ti, que nada disso venha tirar a alegria do nosso coração, que mesmo quando ela venha, mesmo que nós fiquemos abatidos, mesmo que fiquemos para baixo, o amanhecer chega, Pai, e nos lembre que a alegria do Senhor é a nossa força. E que isso seja suficiente para a nossa vida. Que a Tua graça nos basta, Pai. Porque assim, como diz a Tua palavra, nós não podemos aumentar o inimigo que se quer da nossa vida. O Senhor falou para olharmos para as aves do céu. O Senhor falou para olharmos para os lírios dos campos, o seco, o plano, mas que o Senhor disse que nem Salomão se vestiu como ele. Que as aves recebem a
leva Deus para outro lugar, faz santo e poderoso.